Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Só Cristo dos últimos dias pode dar ao homem o caminho de vida eterna. O caminho de vida não é algo que qualquer pessoa possa possuir, nem é algo que qualquer pessoa possa alcançar facilmente. Isso ocorre porque vida só pode vir de Deus, o que quer dizer que somente o próprio Deus possui a essência de vida, e só o próprio Deus tem o caminho de vida. E só Deus é a fonte de vida e o manancial inesgotável de água viva de vida. Desde que criou o mundo, Deus tem feito muita obra envolvendo a vitalidade da vida. Tem feito muita obra que traz vida ao homem e tem pago um grande preço para que o homem possa ganhar vida. Isso ocorre porque o próprio Deus é vida eterna e o próprio Deus é o caminho pelo qual o homem é ressuscitado. Deus nunca está ausente do coração do homem e vive entre os homens em todos os momentos. Ele tem sido a força impulsionadora da vida do homem, o fundamento da existência do homem e um rico depósito para a existência do homem após o nascimento. Ele faz o homem renascer e o capacita a viver tenazmente em cada um de seus papéis. Graças ao poder dele e à sua inextinguível força vital, o homem tem vivido geração após geração, ao longo das quais o poder de vida de Deus foi o esteio da existência humana, e Deus tem pago um preço que nenhum homem comum jamais pagou. A força de vida de Deus pode prevalecer sobre qualquer poder. Além do mais, ela ultrapassa qualquer poder. Sua vida é eterna, seu poder extraordinário, e sua força de vida não pode ser vencida por nenhum ser criado ou força inimiga. A força de vida de Deus existe e fulgura em seu brilhante esplendor, independentemente de tempo ou lugar. O céu e a terra podem sofrer grandes mudanças, mas a vida de Deus é a mesma para sempre. Todas as coisas podem passar, mas a vida de Deus ainda permanecerá. Porque Deus é a fonte e a raiz da existência de todas as coisas. A vida do homem se origina de Deus. A existência do céu se deve a Deus. E a existência da terra provém do poder de vida de Deus. Nenhum objeto possuidor de vitalidade pode transcender a soberania de Deus. E coisa alguma com vigor pode fugir do campo de ação da autoridade de Deus. Desse modo, todos, sejam quem forem, devem se submeter ao domínio de Deus. Todos devem viver sob o comando de Deus, e ninguém pode escapar de suas mãos. Talvez agora você deseje receber vida, ou talvez deseje ganhar a verdade. Em qualquer caso, você deseja encontrar Deus, encontrar o Deus com quem pode contar e que é capaz de lhe proporcionar vida eterna. Se você deseja ganhar vida eterna, primeiro deve compreender a fonte de vida eterna e saber primeiro onde Deus está. Eu já disse que só Deus é vida imutável, e só Deus possui o caminho de vida. Já que Deus é vida imutável, Ele é, portanto, vida eterna. Já que só Deus é o caminho de vida, assim o próprio Deus é o caminho de vida eterna.
Como tal, você deve entender primeiro onde Deus está e como ganhar esse caminho de vida eterna. Agora vamos partilhar essas duas questões separadamente. Se você realmente deseja ganhar o caminho de vida eterna e se é voraz em sua busca por ele, responda primeiro a esta pergunta: onde está Deus hoje? Talvez você vá responder: Deus vive no céu, claro. Ele não estaria vivendo na sua casa, estaria? Talvez você possa dizer que Deus, obviamente, vive entre todas as coisas. Ou talvez diga que Deus vive no coração de cada pessoa. Ou que Deus está no mundo espiritual. Não nego nenhuma dessas coisas, mas devo esclarecer o assunto. Não é totalmente correto dizer que Deus vive no coração do homem, mas também não é completamente errado. Acontece que, entre os crentes em Deus, há aqueles cuja crença é verdadeira e aqueles cuja crença é falsa. Há aqueles que Deus aprova e aqueles que Ele desaprova. Há aqueles que agradam a Ele e aqueles a quem Ele detesta. E há aqueles que Ele aperfeiçoa e aqueles que Ele elimina. Então eu digo que Deus vive apenas no coração de algumas pessoas e que essas pessoas são, sem dúvida, aquelas que realmente acreditam em Deus, aquelas que Deus aprova, aquelas que agradam a Ele e aquelas que Ele aperfeiçoa. São aquelas que são conduzidas por Deus. Posto que são conduzidas por Deus, elas são as pessoas que já ouviram e viram o caminho de vida eterna de Deus. Aquelas cuja crença em Deus é falsa, aquelas que não são aprovadas por Deus, aquelas que são desprezadas por Deus, aquelas que são eliminadas por Deus, estas estão fadadas a ser rejeitadas por Deus, fadadas a ficar sem o caminho de vida e fadadas a permanecer ignorantes sobre onde Deus está. Em contrapartida, aquelas em cujo coração Deus vive, sabem onde Ele está. São as pessoas a quem Deus concede o caminho de vida eterna e são as que seguem a Deus. Você sabe agora onde Deus está? Deus está tanto no coração do homem quanto a seu lado. Ele não está apenas no mundo espiritual e acima de todas as coisas, mas ainda mais na terra em que o homem existe. E assim, a chegada dos últimos dias levou os passos da obra de Deus para um novo território. Deus exerce soberania sobre tudo entre todas as coisas. Ele é o esteio do homem em seu coração. E, além do mais, ele existe entre os homens. Somente assim ele pode trazer o caminho de vida para a humanidade e conduzir o homem para o caminho de vida. Deus veio para a terra e vive entre os homens para que o homem possa ganhar o caminho de vida e para que o homem possa existir. Ao mesmo tempo, Deus também comanda tudo entre todas as coisas, para facilitar a cooperação com o gerenciamento que Ele faz entre os homens. E assim, se você reconhecer apenas a doutrina de que Deus está no céu e no coração do homem, mas não reconhecer a verdade da existência de Deus entre os homens, você jamais ganhará a vida e jamais ganhará o caminho da verdade. O próprio Deus é vida e a verdade, e sua vida e verdade coexistem. Aqueles que são incapazes de ganhar a verdade jamais ganharão vida. Sem a orientação, o apoio e a provisão da verdade, você ganhará apenas a letra e a doutrina, e além disso, morte.
A vida de Deus está sempre presente, e sua verdade e vida coexistem. Se você não consegue achar a fonte de verdade, não ganhará o alimento de vida. Se você não pode ganhar a provisão de vida, certamente não terá verdade alguma. E assim, para além de imaginações e noções, a totalidade do seu corpo não será nada além de carne, sua carne fétida. Saiba que as palavras de livros não contam como vida. Os registros da história não podem ser adorados como a verdade. E as regras do passado não podem servir como relato das palavras faladas atualmente por Deus. Só o que é expressado por Deus quando Ele vem para a terra e vive entre os homens é a verdade, vida, vontade de Deus e seu atual modo de operar. Se você aplica à atualidade os registros das palavras ditas por Deus nas eras passadas, você é um arqueólogo. E a melhor forma de descrevê-lo é como um especialista em herança histórica. Isso porque você sempre acredita em vestígios da obra feita por Deus em tempos passados. Acredita apenas na sombra que ficou de Deus quando Ele operou anteriormente entre os homens e só acredita no caminho que Deus deu aos seus seguidores em tempos antigos. Você não acredita na direção da obra de Deus hoje. Não acredita no glorioso semblante de Deus hoje e não acredita no caminho de verdade atualmente expresso por Deus. E assim, você é inegavelmente um sonhador que está desconectado por completo da realidade. Se agora você ainda se apega a palavras incapazes de levar vida ao homem, então você é um inútil pedaço de árvore morta, pois é conservador demais, intratável demais, por demais impermeável à razão. Deus tornado carne é chamado de Cristo, e assim, o Cristo que pode dar a verdade às pessoas é chamado de Deus. Não há nada de excessivo nisso, pois ele possui a essência de Deus e possui o caráter de Deus e sabedoria em sua obra, que não podem ser alcançados pelo homem. Aqueles que chamam a si mesmos de Cristo, mas não podem fazer a obra de Deus, são fraudes. Cristo não é meramente a manifestação de Deus na terra, mas também a carne específica assumida por Deus enquanto Ele realiza e conclui sua obra entre os homens. Essa carne não pode ser suplantada por qualquer homem, mas é uma carne capaz de suportar adequadamente a obra de Deus na terra, de expressar o caráter de Deus, de representar bem a Deus e de fornecer vida ao homem. Cedo ou tarde, todos aqueles que personificam Cristo cairão, porque, embora aleguem ser Cristo, nada possuem da essência de Cristo. E assim eu digo que a autenticidade de Cristo não pode ser definida pelo homem, mas é respondida e decidida pelo próprio Deus. Desse modo, se você deseja verdadeiramente buscar o caminho de vida, deve primeiro reconhecer que é vindo para a terra que Deus realiza a obra de conceder o caminho de vida ao homem. E deve reconhecer que é durante os últimos dias que Ele vem para a terra para conceder o caminho de vida ao homem. Isso não é o passado. Isso está acontecendo hoje. Cristo, nos últimos dias, traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho de verdade. Essa verdade é a senda pela qual o homem ganha vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus.
Se você não busca o caminho de vida providenciado por Cristo dos últimos dias, então jamais ganhará a aprovação de Jesus e nunca estará qualificado para adentrar a porta do reino dos céus, pois é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. As pessoas controladas por regulamentos, pela letra e agrilhoadas pela história jamais serão capazes de ganhar vida e de ganhar o caminho perpétuo de vida. Isso porque tudo o que elas têm é água turva, a qual se agarram por milhares de anos, em vez da água de vida que flui do trono. Aqueles que não são abastecidos de água de vida continuarão a ser cadáveres para sempre, brinquedos de Satanás e filhos do inferno. Como, então, podem contemplar Deus? Se você só tenta se agarrar ao passado, se só tenta manter as coisas do jeito que estão, ficando parado, e não tenta mudar o status quo e descartar a história, não estará sempre contra Deus? Os passos da obra de Deus são vastos e poderosos, como vagalhões e trovões encapelados. Ainda assim, você senta e espera passivamente a destruição, persistindo na sua tolice e nada fazendo. Desse modo, como você pode ser considerado alguém que segue os passos do Cordeiro? Como pode justificar o Deus ao qual você se apega como um Deus que é sempre novo e nunca velho? E como as palavras de seus livros amarelados podem transportá-lo para uma nova era? Como elas podem levá-lo a buscar os passos da obra de Deus? E como podem elevá-lo aos céus? O que você tem em suas mãos é a letra que só pode proporcionar conforto passageiro, não as verdades capazes de dar vida. As escrituras que você lê são aquelas que só podem enriquecer sua língua, e não são palavras de filosofia capazes de ajudar você a conhecer a vida humana, muito menos as sendas que podem levá-lo à perfeição. Essa discrepância não lhe dá motivo para reflexão? Ela não lhe permite compreender os mistérios contidos no interior? Você é capaz de, por si próprio, levar a si mesmo ao céu para encontrar Deus? Sem a vinda de Deus, você pode levar a si mesmo ao céu para desfrutar a felicidade de família com Ele? Você ainda está sonhando agora? Então, eu sugiro que pare de sonhar e olhe para quem está operando agora, para quem está realizando a obra de salvar o homem nos últimos dias. Se não o fizer, você jamais ganhará a verdade e jamais ganhará a vida. Aqueles que querem ganhar vida sem depender da verdade dita por Cristo são as pessoas mais ridículas na terra, e aqueles que não aceitam o caminho de vida trazido por Cristo estão perdidos na fantasia. Por isso, eu digo que quem não aceitar Cristo dos últimos dias será eternamente abominado por Deus. Cristo é a porta de entrada do homem para o reino durante os últimos dias, e não há ninguém que possa se desviar dele. Ninguém pode ser aperfeiçoado por Deus, exceto por meio de Cristo. Você crê em Deus, então deve aceitar as palavras dele e obedecer ao seu caminho. Não deve pensar só em ganhar bênçãos enquanto se mostra incapaz de receber a verdade e incapaz de aceitar a provisão de vida. Cristo vem durante os últimos dias para que todos que acreditam verdadeiramente nele possam ser supridos com vida. Sua obra é dedicada a concluir a era antiga e a entrar na nova. E sua obra é a senda que deve ser tomada
por todos aqueles que entrarem na nova era. Se você é incapaz de reconhecê-lo e, em vez disso, o condena, blasfema ou até o persegue, está fadado a queimar pela eternidade e nunca entrará no reino de Deus. Pois esse Cristo é Ele próprio a expressão do Espírito Santo, a expressão de Deus, aquele que Deus incumbiu de fazer a sua obra na terra. E assim eu digo que, se você não pode aceitar tudo o que é feito por Cristo dos últimos dias, então você blasfema contra o Espírito Santo. A retribuição a ser recebida por todos que blasfemam contra o Espírito Santo é autoexplicativa para todos. Eu também lhe digo que, se você se opõe a Cristo dos últimos dias e o nega, não há quem possa suportar as consequências em seu lugar. Além do mais, desse dia em diante, você não terá outra oportunidade de ganhar a aprovação de Deus. Mesmo se você tentar redimir a si mesmo, nunca mais contemplará a face de Deus. Pois ao que você se opõe não é um homem. O que você nega não é qualquer ser insignificante, mas Cristo. Você está ciente dessas consequências? Você não terá cometido um pequeno erro, mas um crime atroz. E assim, recomendo a todos não mostrar as presas diante da verdade, nem fazer críticas imprudentes, pois só a verdade pode lhe trazer vida, e nada, exceto a verdade, pode permitir que você renasça e contemple novamente a face de Deus.